Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam, que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, os continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória feita pelos técnicos da espiritualidade, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade tão buscada e tão sonhada está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, tem uma condição. A condição é que, primeiro, temos que arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. Sim, então, aí a coisa fica complicada. É difícil, mas não é impossível. Com determinação, com vontade, chegaremos lá. E para nos auxiliar, nesta terça-feira, dia 25 de agosto, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Hoje é dos Atos dos Apóstolos, onde diz o seguinte: E depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua. Logo o anjo se apartou dele. Interessante essa passagem, né? Não consegui identificar. Eu vou ler novamente e depois esclarecer. E depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. É, essa passagem se refere a Pedro, que estava preso, e com auxílio de um espírito, ele foi libertado. É interessante esta colocação, porque isso nos lembra aquilo que Judas esperava que acontecesse com Jesus. É, conhecendo o poder de Jesus, os milagres que ele havia feito, o plano de Judas era entregar Jesus aos judeus e aos romanos e ele ser salvo pelos bons espíritos. Mas o planejamento do mestre era o contrário. Era aceitar a sentença e retornar à pátria espiritual. Só que no caso de Pedro, ele ainda tinha muito o que fazer, por isso que ele foi libertado da prisão. Mas esta passagem nos leva a mais reflexões ainda. Isso nos lembra que nós esperamos sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designa esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo. Embora seja conhecido entre os espiritistas como proteção dos guias, nos círculos protestantes ele é chamado de manifestações do Espírito Santo. Mas as denominações, as palavras, as expressões, elas apresentam interesse secundário. O essencial é que consideramos que semelhante colaboração constitui elemento vital das atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere, ela tem e representa uma grande lição para todos nós. Tocarias pesadíssimas. Estava preso, acorrentado. O pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, ou seja, um espírito, um bom espírito, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão, caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua, contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade.
de maneira a não desvalorizar as iniciativas. Pois é, isso aqui é algo interessante, que normalmente a gente quer que a iniciativa seja toda dos espíritos, né? Nós nos consideramos crentes, consideramos merecedores da sua ajuda e ficamos sentados esperando que passe um ônibus para a gente se movimentar, não é assim? Pois é. Só que o ônibus não passa. Não passa um cavalo, não passa um carro, por quê? Porque nós temos que caminhar com as nossas próprias pernas. Então, este é um exemplo típico. O auxílio do invisível é incontestável. Estamos sempre recebendo, mas não fisicamente, como acontecia com Pedro, mas espiritualmente. São as ideias que os bons espíritos colocam na nossa mente. Elas representam aquele velho ditado que para se fazer alguma coisa, nós temos 1% de inspiração e 99% de transpiração. O que significa isso? Isso significa que o 1% da inspiração vem dos bons espíritos e às vezes dos maus também. E nós somos inspirados tanto para fazer o bem como para fazer o mal, dependendo da nossa onda mental. Não é assim? Isso nós já compreendemos, então. 1% da inspiração vem de um bom espírito. Só que os 99% de transpiração é o nosso trabalho. Porque eles não vão evoluir por nós, não. A nossa evolução, a nossa reforma íntima, a nossa transformação depende de quem? Do 1% da inspiração. Só que os 99% de transpiração, de trabalho, somos nós que fazemos. É. E Jesus está sempre nos auxiliar, nos dando bons conselhos através dos nossos guias espirituais. E aí vem a pergunta: nós seguimos esses conselhos? Eu digo que a maioria de nós não segue. Por quê? Preguiça, falta de vontade, estamos acomodados. Então, por isso que aí depois vem a dor para nos tirar da nossa zona de conforto e nos fazer evoluir. E às vezes a dor não vem nessa encarnação. Passamos essa encarnação numa boa, redes sociais, passeios, viagens, diversão. Isso é o resultado do nosso livre-arbítrio. Só que aí depois vem a miga dor para nos auxiliar a fazer a nossa evolução. Porque todos nós, mais dia menos dia, temos que chegar à categoria dos bons espíritos. Só que cada um caminha com as suas próprias pernas. Uns caminham mais rapidamente, porque já compreenderam as leis morais que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, que Kardec nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele nos diz o que precisamos fazer. Só que a decisão de que fazer e quando fazer depende de nós. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá.